Boa tarde a todos. Estarei agora deixando aqui 10 perguntas para nossa especialista em pediatria. 1. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de convulsão febril em crianças? 2. Quais são os sinais e sintomas que os pais devem observar durante uma convulsão febril? 3. Como você orienta os pais a cuidarem de uma criança durante uma convulsão febril? 4. Quais são as medidas preventivas que você recomenda aos pais para reduzir o risco de convulsão febril? 5. Quando é necessário procurar um tratamento médico após a ocorrência de uma convulsão febril? 6. Quais são os exames que você solicita para avaliar uma criança após uma convulsão febril? 7. Quais são as chances de uma criança que teve uma convulsão febril desenvolver convulsões recorrentes ou epilepsia no futuro? 8. Como você aborda as preocupações e ansiedades dos pais após uma convulsão febril? 9. Quais são os tratamentos disponíveis para prevenir convulsões febris recorrentes? 10. Quais são as informações essenciais que você compartilha com os pais sobre convulsão febril? Boa tarde a todos. Responderei às perguntas em sequência. Resposta 1. Os principais fatores de risco para convulsão febril incluem idade entre 6 meses e 5 anos, histórico familiar de convulsões febris, febre alta, geralmente acima de 38 graus Celsius, desenvolvimento neurológico normal e rápido aumento da temperatura corporal. Resposta 2. Durante uma convulsão febril, os pais podem observar movimentos descoordenados dos membros, rigidez muscular, perda de consciência, tremores e alteração da respiração. É importante lembrar que nem todas as convulsões febris são iguais e o quadro clínico pode variar. Resposta 3. Durante uma convulsão febril, os pais devem garantir que a criança esteja em um ambiente seguro, longe de objetos perigosos, e deitar de lado para evitar aspiração. Eles devem monitorar a duração da crise e chamar os serviços de emergência se a convulsão durar mais de 5 minutos ou se repetir rapidamente. Resposta 4. Para reduzir o risco de convulsão febril, os pais podem seguir algumas medidas preventivas, como manter a criança vacinada de acordo com o calendário de imunização, controlar a febre com antipiréticos quando necessário, vestir a criança com roupas leves e proporcionar um ambiente fresco. Resposta 5. Após uma convulsão febril, é recomendável que os pais busquem orientação médica para avaliar a causa da febre e garantir que não haja uma condição subjacente ou outro problema de saúde que precise ser tratado. Resposta 6. A avaliação após uma convulsão febril pode incluir exames de sangue para verificar a causa da febre, como hemograma completo e exames de imagem, como a tomografia computadorizada, TC, ou ressonância magnética, RM, em casos selecionados. Resposta 7. Embora uma convulsão febril seja assustadora, a maioria das crianças não desenvolve convulsões recorrentes ou epilepsia no futuro. No entanto, o risco é aumentado em crianças com fatores de risco adicionais, como idade menor de 1 ano, convulsões febris anteriores, histórico familiar de epilepsia ou anormalidades neurológicas prévias. Resposta 10. É importante fornecer aos pais informações sobre as causas, sintomas, tratamento durante uma convulsão febril, medidas preventivas e sinais de alerta que justificam a busca por atendimento médico. Aconselhar os pais a consultar um pediatra após a ocorrência de uma convulsão febril é fundamental para uma avaliação adequada e tranquilizar os pais sobre a probabilidade de recorrência e o bom prognóstico a longo prazo. Resposta 9. Em casos de convulsões febris recorrentes ou de maior risco, o médico pode considerar o uso de medicações antiepiléticas de curto prazo durante a febre, como o diazepam, ou tratamento de manutenção contínua com medicações antiepiléticas profiláticas em casos selecionados. Resposta 8. É importante fornecer orientações claras e tranquilizar os pais sobre a natureza geralmente benigna das convulsões febris. Discussões sobre os riscos e a probabilidade de recorrência são essenciais para ajudar os pais a entenderem a situação e reduzir suas preocupações. Agora vamos ao nosso especialista em neurologia. 1. Como você define a convulsão febril e quais são os critérios diagnósticos? 2. Quais são as complicações associadas às convulsões febris? 3. Quais são os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas convulsões febris? 4. Como você diferencia uma convulsão febril simples de uma convulsão febril complexa? 5. Quais são os fatores de risco relacionados à convulsão febril que podem influenciar no desenvolvimento de condições neurológicas a longo prazo? 6. Quais são os exames complementares que você recomenda para avaliar uma criança após uma convulsão febril? 7. Quais são as estratégias de tratamento que você pode adotar para prevenir convulsões febris recorrentes?
8. Quais são as diferentes opções de tratamento para controlar convulsões febris prolongadas? 9. Quais são as orientações que você dá aos pais para cuidar de uma criança após uma convulsão febril? 10. Como você aborda a ansiedade e as preocupações dos pais em relação ao risco de convulsões recorrentes? Boa tarde a todos. Responderei em sequência. Resposta 1. A convulsão febril é definida como uma convulsão que ocorre associada à febre, sem outra causa evidente além da febre. Os critérios diagnósticos incluem convulsão em uma criança de 6 meses a 5 anos de idade, sem histórico de epilepsia anterior e sem evidência de infecção no sistema nervoso central. Resposta 2. A maioria das convulsões febris é benigna e não resulta em complicações a longo prazo. No entanto, uma pequena proporção de crianças pode apresentar convulsões mais prolongadas, convulsões recorrentes ou, em casos raros, desenvolver epilepsia no futuro. Resposta 3. Os mecanismos fisiopatológicos exatos das convulsões febris ainda não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que envolvem uma interação complexa entre predisposição genética, respostas inflamatórias no sistema nervoso central e suscetibilidade individual. Resposta 4. A convulsão febril simples é uma crise generalizada, de curta duração, menos de 15 minutos, e que ocorre apenas uma vez durante um episódio febril. Já a convulsão febril complexa é caracterizada por convulsões mais prolongadas, recorrência durante o mesmo episódio febril ou foco motor unilateral. A presença de algum desses fatores indica convulsão febril complexa. Resposta 5. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de condições neurológicas a longo prazo relacionadas à convulsão febril incluem crises prolongadas, convulsões focais, atraso no desenvolvimento neurológico prévio à convulsão febril, história familiar de epilepsia e anormalidades neurológicas persistentes. Resposta 6. Após uma convulsão febril, exames como eletroencefalograma, TEG, exames de imagem cerebral, ressonância magnética ou tomografia computadorizada e outros exames específicos podem ser solicitados em casos selecionados para avaliar a causa subjacente da convulsão e descartar outras patologias neurológicas. Resposta 7. Para prevenir convulsões febris recorrentes, é possível adotar uma abordagem terapêutica que inclui medicamentos antiepiléticos profiláticos, como o topiramato ou a fenobarbital, ou intervenções não farmacológicas, como a dieta cetogênica, dependendo do risco individual e da probabilidade de recorrência. Resposta 8. As convulsões febris prolongadas podem ser controladas por meio da administração de medicação anticonvulsivante no pronto-socorro, como o diazepam intravenoso ou o midazolam intranasal. Em casos mais graves, pode ser necessário internar a criança para fornecer medicação contínua e monitoramento. Resposta 9. Os pais devem receber orientações sobre a observação criteriosa da criança após uma convulsão febril, monitorando a temperatura corporal, mantendo um ambiente seguro, controlando a febre adequadamente e procurando atendimento médico de acompanhamento para investigação da causa da febre e avaliação neurológica. Resposta 10. É importante tranquilizar os pais e fornecer informações detalhadas sobre o prognóstico favorável na maioria dos casos de convulsão febril. Um diálogo aberto, compartilhamento de informações relevantes, recomendações de medidas preventivas e oferecimento de suporte emocional são fundamentais para ajudar os pais a lidar com a ansiedade e a preocupação. Voltando à nossa especialista em pediatria. 11. Quando a imaturidade neurológica em bebês e crianças é uma preocupação real e quando é apenas uma questão de desenvolvimento normal? 12. Quais são os sinais de alerta para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em crianças? 20. Quais são os recursos disponíveis para oferecer suporte às famílias de crianças com distúrbios neurológicos? 14. Como você realiza o acompanhamento a longo prazo de uma criança com distúrbios neurológicos crônicos? 15. Quais são as principais condutas terapêuticas que você prescreve para ajudar no desenvolvimento cognitivo de crianças com distúrbios neurológicos? 16. Como você aconselha os pais sobre a importância do estímulo cognitivo e do desenvolvimento social em crianças com distúrbios neurodesenvolvimentais? 17. Quais são os sinais de alerta para problemas de sono relacionados a distúrbios neurológicos em crianças? 18. Quais são as principais considerações nutricionais para crianças com distúrbios neurológicos? As considerações nutricionais podem variar de acordo com o distúrbio neurológico específico. Alguns
13. Quais medidas preventivas você recomenda para prevenir danos neurológicos em crianças durante diferentes fases da vida? 19. Existem recomendações específicas em relação ao uso de dispositivos eletrônicos e exposição à tela em crianças com distúrbios neurológicos? Resposta 11. A imaturidade neurológica em bebês e crianças é preocupante quando há atraso significativo em várias áreas do desenvolvimento neuromotor, como o controle da cabeça, rolagem, sentar, engatinhar e deambular. O acompanhamento do desenvolvimento motor pediátrico pelo pediatra é essencial para detectar problemas de desenvolvimento precocemente. Resposta 12. Sinais de alerta para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor incluem atraso significativo em alcançar marcos motores, ausência de resposta a estímulos visuais ou auditivos, dificuldades na comunicação e falta de interação social adequada. A avaliação médica é necessária para identificar a causa do atraso. Resposta 13. Algumas medidas preventivas incluem fornecer uma dieta adequada durante a gestação e a infância, promover um ambiente seguro para prevenir lesões na cabeça, evitar exposição a toxinas e substâncias perigosas, estimular o desenvolvimento através de brincadeiras e atividades adequadas à idade e incentivar a vacinação adequada. Resposta 14. O acompanhamento a longo prazo de crianças com distúrbios neurológicos crônicos envolve visitas regulares ao pediatra ou especialista, avaliação do desenvolvimento neuromotor, encaminhamentos para serviços especializados, apoio psicossocial à criança e à família, além do monitoramento e ajuste do tratamento conforme necessário. Resposta 15. As condutas terapêuticas incluem intervenções educacionais adequadas ao nível de desenvolvimento da criança, terapia ocupacional e fisioterapia, terapia de fala e linguagem, estimulação precoce e terapia comportamental, conforme necessário. Resposta 16. É importante enfatizar a importância do envolvimento ativo dos pais nas atividades diárias da criança, criar um ambiente seguro e estimulante, promover brincadeiras e interações sociais adequadas à capacidade da criança, além de oferecer suporte emocional e educacional. Resposta 17. Problemas de sono relacionados a distúrbios neurológicos em crianças podem incluir dificuldade na indução do sono, despertares frequentes durante a noite, pesadelos, roncos excessivos, apneia do sono, sonambulismo ou outros comportamentos anormais durante o sono. A avaliação médica é necessária para o diagnóstico e tratamento adequados. Resposta 18. As considerações nutricionais podem variar de acordo com o distúrbio neurológico específico. Alguns podem necessitar de dietas especiais, suplementação com vitaminas e minerais específicos ou ajustes na consistência dos alimentos para atender às necessidades individuais. Resposta 19. Recomenda-se limitar a exposição excessiva a telas e dispositivos eletrônicos em todas as crianças, incluindo aquelas com distúrbios neurológicos. É essencial incentivar atividades físicas, interações sociais e brincadeiras que promovam o desenvolvimento adequado. Resposta 20. Existem várias organizações, grupos de apoio e programas de reabilitação específicos em cada região que podem oferecer suporte às famílias. Além disso, é importante fornecer informações e listas de recursos para ajudar as famílias a acessarem serviços e assistência apropriados. Finalizando com nosso especialista em neurologia. 11. Quais são as últimas pesquisas em neurologia pediátrica que podem ter um impacto significativo nos cuidados de saúde de crianças com distúrbios neurológicos? 12. Existem exames específicos para diagnosticar doenças neurológicas hereditárias em crianças? 13. Quais são os sinais de alerta para distúrbios do movimento em crianças? 14. Como você aborda as questões de saúde mental em crianças com distúrbios neurológicos? 15. Quais são os desafios e oportunidades na reabilitação de crianças com lesões neurológicas adquiridas? 16. Quais são os avanços na identificação precoce e no tratamento de doenças neurodegenerativas em crianças? 17. Você usa a telemedicina para avaliar pacientes pediátricos com distúrbios neurológicos, e em quais casos? 18. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de epilepsia em crianças e como você as trata? 19. Quais são os métodos mais eficazes para avaliar a função cognitiva em crianças com distúrbios neurológicos? 20. Como você aconselha os pais sobre as perspectivas de longo prazo para crianças com distúrbios neurológicos? Resposta 11. E as últimas pesquisas em neurologia pediátrica abordam uma variedade de tópicos, como terapia genética, avanços no tratamento de doenças neuromusculares, diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas e desenvolvimento de opções de tratamento mais eficazes para convulsões refratárias.
Resposta 12. E sim, existem exames genéticos específicos que podem ajudar no diagnóstico de doenças neurológicas hereditárias em crianças. Estes exames podem incluir sequenciamento do isoma, sequenciamento do genoma ou testes genéticos específicos para identificar mutações e variantes genéticas relacionadas às condições neurológicas. Resposta 13. E sinais de alerta para distúrbios do movimento em crianças podem incluir tremores incontroláveis, movimentos involuntários, rigidez muscular, marcha anormal, atraso no desenvolvimento motor ou dificuldades na coordenação motora. A avaliação neurológica é necessária para avaliar e diagnosticar essas condições. Resposta 14. Nas questões de saúde mental em crianças com distúrbios neurológicos são abordadas por meio de uma abordagem multicultural, fornecendo apoio psicossocial e encaminhando, quando necessário, para avaliação e tratamento por profissionais de saúde mental especializados. Resposta 15. Os desafios na reabilitação de crianças com lesões neurológicas adquiridas podem incluir o desenvolvimento de planos de tratamento personalizados, o manejo de deficiências permanentes, o suporte psicossocial e a coordenação da atenção de diferentes especialistas. As oportunidades incluem melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento funcional e cognitivo. Resposta 16. Avanços na identificação precoce e no tratamento de doenças neurodegenerativas em crianças incluem o desenvolvimento de testes genéticos mais precisos, terapias gênicas, opções terapêuticas específicas para diferentes doenças e protocolos de cuidados multidisciplinares para garantir o melhor resultado possível para o paciente. Resposta 17. A telemedicina tem sido amplamente utilizada para avaliar pacientes pediátricos com distúrbios neurológicos em diversas situações, como acompanhamento de rotina, triagem inicial, monitoramento de condições crônicas estáveis, esclarecimento de dúvidas e discussão de resultados de exames. Resposta 18. Os principais fatores de risco para desenvolvimento de epilepsia em crianças incluem histórico familiar de epilepsia, lesões cerebrais prévias, condições neurológicas subjacentes, infecções do sistema nervoso central e anormalidades genéticas. O tratamento da epilepsia em crianças envolve terapia medicamentosa antiepilética, intervenções dietéticas, cirurgia e tratamento de suporte. Resposta 19. A avaliação da função cognitiva em crianças com distúrbios neurológicos pode incluir avaliação neuropsicológica, testes específicos para a idade e situação individual da criança, além de exames de imagem cerebral e outros exames complementares, conforme necessário. Resposta 20. As perspectivas de longo prazo para crianças com distúrbios neurológicos dependem da condição específica, da idade de início, do tratamento adequado e da resposta individual ao tratamento. É importante fornecer informações atualizadas e realistas, destacando a importância de intervenções precoces e acesso contínuo a serviços de saúde especializados para otimizar o prognóstico da criança. Agradeço a todos os participantes desse novo debate, à doutora pediatra e ao doutor neurologista. Nosso canal é voltado para o conhecimento. Inscreva-se e fique por dentro de todas as nossas novidades. Obrigado.